Qual a rotina de um podcast de sucesso? Entenda sucesso não como um podcast que tem 100 mil visualizações, mas um podcast que cumpre o princípio e o objetivo que ele, por qual ele nasceu, tá? Então eu vou te mostrar 5 etapas que eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Muita gente não tem nem isso aqui, ou acha, que é só ligar a câmera e sair falando. Gente, tenho visto, tá? Tenho acompanhado, tenho estudado aí estúdios, e eu tenho visto lugares incríveis, tá? Depois eu posso falar de valores com vocês aí, fazer um outro vídeo mostrando o valor para você alugar um estúdio profissional, por exemplo, até para você comparar o quanto você gastaria para criar a sua estrutura ou para alugar, algo, tá? E aí entenda o seguinte, gente. Se você fizer um podcast com o intuito de ganhar dinheiro, você precisa estar alinhado de início ao fim, senão você não vai conseguir ganhar dinheiro. Ah, Marrone, eu quero fazer só para divulgar a minha empresa. Então legal, divulga ela lá, vai te ajudar a ter marca, mas não vai gerar venda, tá? Então são no mínimo 5 etapas, eu coloquei um asterisco na última, que é você entender, o quem patrocina, que a gente já vai falar. Então vamos lá, a primeira coisa é você entender o objetivo, tá? O que eu quero dizer aqui? Qual é o objetivo deste episódio que você vai fazer? Marrone, o objetivo é divulgar a pessoa, show. O objetivo é mostrar a nossa visão sobre tal coisa, show. O objetivo é, um bate-papo sobre esse assunto de uma posição que ninguém está olhando, legal. Isso é muito importante, por quê? Porque isso aqui é que vai direcionar a pauta. Por mais que muito podcast fale que não tem pauta, ele tem um objetivo, tá? Eu vejo o pessoal do Flow, o pessoal do Podpah, não, a gente não tem pauta, deixa a conversa fluir. Deixa fluir, mas ela tem um viés, que é o que a pessoa já sabe que eles vão fazer. Então, sempre que você vai num lugar, você sabe, cara, qual é o intuito desse lugar? Ah, Marrone, eu fui no Grupo Primo. Cara, legal, o que o Grupo Primo fala? Dinheiro. Então, o que você conseguir colocar a tua conversa para o lado de dinheiro, você vai impactar com aquele público deles ali. Então, primeira coisa é o objetivo. Muita gente não pensa nisso, tá? Segundo, gente, é o convidado. Aqui é delicado por quê, tá? Vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui. Imagina que você tem a possibilidade de alugar um podcast num lugar que ele cobra R$200 o episódio, o que é bem barato, tá? E vale. Você vai entender quando você for ver tudo que pode ser feito, vale. E esse cara cobra R$200 o lugar. Só que esse lugar fica numa cidade distante. Dificilmente você vai conseguir levar um convidado bacana para lá. Agora, em outro lugar, você tem um podcast numa capital que eles cobram R$400 a hora. Você pensa, cara, mas 400 para 200 é muito diferente, Marrone. Mas é que é o seguinte, é muito mais fácil você levar convidado interessante nesse de 400 do que nesse de 200, tá? Vou dar um exemplo. Tem um podcast hoje que, como eles ficam numa cidade turística, eles trazem o pessoal de avião, tá? O pessoal compra só passagem normal, mas quando a pessoa chega lá, eles buscam a pessoa de limusine e levam até o lugar, tá? E aí vão conversando, aí deixa a pessoa no hotel, a pessoa chega um dia antes, eles jantam, conhecem a pessoa. Muito legal isso, tá? Para rolar uma conexão, por isso que as conversas são muito boas, tá? Então vamos lá. Pensando no convidado, você sempre precisa ter pelo menos 2, né? Cara, esse aqui é o oficial, se der um problema é esse outro. Quando é gravado é tranquilo, quando é ao vivo tem esse detalhe, né? Cara, se essa pessoa não vir, tem alguém aqui que der pra fazer um trabalho? Cara, não tem. Então, confirma com a pessoa lá várias vezes durante a semana, porque ela precisa, garantir que ela venha. E sim, tá? A sacada do convidado tá muito ligado ao objetivo. Por quê? Porque o convidado traz público. Gente, eu ouvi algo muito legal sobre o podcast, que é o seguinte: o podcast é o formato que a internet mais gosta. Sabe por quê? Porque ele faz o tal do collab, que é a colaboração. É eu entrevistando você, você trazendo o seu público e eu te levando o meu. Ou seja, tá colaborando, tá? Por isso que isso é bem interessante. Quando a gente fala aqui também, nós temos o seguinte: nós temos que lembrar da divulgação, tá? Porque vamos lá, eu patrocinei teu podcast, você não fez divulgação nenhuma, simplesmente colocou meu logotipo na TV. Gente, isso não é legal. Isso não vai, eu não vou patrocinar de novo, tá? Agora imagina uma marca, vai dizer, pois é, não deu resultado. Ok, não deu resultado, mas como é que foi o teu trabalho para que desse resultado? Talvez foi pouco, tá? Então isso é muito importante, isso é muito interessante, tá? Observe isso, você precisa ter uma divulgação. Eu diria aqui, vou botar aqui, uma rotina. Cara, na segunda a gente faz os cards, coloca na rede, marca o convidado. Na terça a gente faz o story, manda para todo mundo que é aluno e tal. Então isso aqui é muito interessante, tá? E aí sim a gente vem para a parte da apresentação, que é a mais fácil, Assim, a mais gostosa, vamos dizer. É o que muita gente acha que só acontece, tá? E eu confesso que isso aconteceu comigo o seguinte: quando eu fui no estúdio profissional,
Quando eu cheguei lá e vi que aquela mesa que a gente assiste, na verdade, era 50% de tudo que acontecia, eu disse, cara, agora fez sentido para mim, tá? Por quê? Porque tem muitas outras coisas por trás. Você vai ver 3, 4 câmeras, você vai ver aquele monte de fio, você vai ver um computador gigante para editar, você vai ver, né, o que controla as lâmpadas, tem muita coisa envolvida ali, tá? Então, apresentar é o mais fácil. O que é interessante aqui, tá? Quando você fica bom no negócio, você sabe criar o corte, tá? Você sabe criar o corte. Então, você sabe que quando você falar algo, você tem que ter início, meio e fim. Cara, é A, B, C, D, show de bola. Não pode simplesmente soltar a pessoa e aí não concluir, tá? Então, isso aqui é muito interessante. Gente, após o podcast, você tem que divulgar de novo. E aí, aqui, ó, podemos falar que são 3 etapas, tá? Deixa eu botar com uma outra cor aqui, ó. São 3 etapas, tá? 3. A primeira delas é no próprio podcast, né? Por mais que ele seja ao vivo, você deve acabar colocando ele no Spotify, por exemplo. O outro é você colocar os cortes pequenos no Instagram e o outro é você colocar no canal de cortes, tá? Então a gente tem pelo menos 3 e muita gente acaba esquecendo. Então assim, na prática, gente, a rotina para que um episódio aconteça direito, né? São pelo menos 5 etapas. O objetivo que tem que ser definido, que vocês de preferência conversem antes para dizer, olha, o que a gente pode falar, o que não pode falar, o que é interessante para você, o que é interessante pro assunto, tá? E aqui eu vou dar mais uma dica depois. O convidado, independente, Marrone, mas é sozinho no meu podcast, tá? Mas pense no seu papel. Qual é o seu papel naquele episódio? A divulgação, vamos pensar na rotina, tá? A gente aqui faz com 3 dias. A apresentação, que é a parte mais bacana, né? Que é realmente a coisa acontecer. A divulgação posterior de 3, que muita gente erra aqui. Quando eu estou falando do patrocinador, é o seguinte, é você entender o que o patrocinador quer com aquele programa. Cara, a gente quer gerar acesso, tá bom. Vamos botar um QR Code, vamos botar camiseta. Não, a gente quer gerar venda. Cara, então venda é o seguinte, será que eu não tenho que trazer um convidado para que encaixe aqui? E será que é assim que a gente quer trabalhar? Cara, não. A gente está focado na causa, tá? Então por que você está vendendo para alguém que está querendo abertura de conta? Isso é muito comum, tá? Com banco. Cara, o banco quer abertura de conta, mas peraí. Será que eu tenho que convidar o dono do banco? Será que eu tenho que convidar um influenciador para falar do banco? Será que eu não vou convidar alguém que vai falar mal desse produto e isso vai complicar para abrir conta? Toma cuidado com isso, tá? Porque eu sempre digo assim, uma coisa é você não ganhar dinheiro. Marrone, não ganhei dinheiro no podcast, tá? Outra coisa é você tirar o dinheiro do teu patrocinador. Não vai acontecer várias vezes, tá? E assim, o patrocinador pode ser você. Só que você vai avaliar se o tempo que você está gastando aqui faz sentido, tá? Gente, quando eu falo de objetivo aqui é muito interessante, tá? Por quê? O que eu tenho visto? Você consegue ganhar dinheiro com o YouTube, tá? Tranquilo. Você consegue ganhar dinheiro com o patrocinador. Mas o mais interessante é você ter os seus próprios produtos. É você ser o produto. Eu costumo falar, imagina o seguinte, você tem uma mentoria de posicionamento. E aí todo mundo que fecha a mentoria com você, que se posiciona, você leva no podcast para ser o produto. Cara, você é um médico que tem um bom posicionamento. Fala mais o quanto isso te impacta e tal. E no meio da conversa você fala o que? Cara, nós fizemos o posicionamento em tal lugar, foi interessante por causa disso, disso e disso. Sim, foi muito bom, foi incrível, pronto. A pessoa ganhou a moral de ter sido, né, por exemplo, o médico posicionar, e você ganha a moral por ter posicionado aquela pessoa. Esse é o formato que mais dá certo, tá? Você vai ver aí, por exemplo, tem podcasts de plataformas digitais, por mais que eles estão levando conteúdo, eles só levam quem vende na plataforma deles. Então eles estão fazendo uma troca que pode ser bem interessante, tá? Então assim, organize isso aqui para você. Se você vai fazer sozinho, vai fazer com time, com equipe, eu não sei. Defina um objetivo que vai virar uma pauta. Veja o convidado, qual o seu papel naquele, né, como convidado, vamos dizer assim, como personagem daquele podcast. Cria a rotina de divulgação, tá? É muito chato você fazer e ter 3 pessoas te assistindo. Eu vejo aí uns podcasts com uma estrutura gigante. Chega na hora, tem 5 pessoas ao vivo, sendo que 2, uma é o produtor e a outra é a pessoa que está ali para ver os comentários. É terrível, tá, gente? A apresentação, que é a parte mais tranquila, você vai se soltando, mas comece a entender qual é o objetivo, né? Alinhe lá para você criar um contexto. A divulgação posterior, que é os cortes, que é entregar para a pessoa o vídeo completo, que é, né, ter o teu canal ali de cortes, ter o próprio Instagram. E por último, alinhe as expectativas aí com o teu patrocinador, tá? Vai acompanhando se fizer sentido para você, né? Se você tem ideia de colocar no ar, conta com a gente que a gente pode te ajudar, tá? Um abraço e até a próxima.